Importantíssimo, tá? E uma coisa também que eu queria saber também, eu acho que não só eu, né? Mas Muitos, né? muitos cristãos, quando Jesus vir, para onde que a gente vai? Onde a gente vai morar? Com base bíblica, né? Bíblico. Eu vou responder, porque um dia um moço falou assim, mas peraí, nós vamos morar no céu. Bom, eu até concordo em parte, mas durante 3 anos e meio, para aqueles que serão arrebatados. Aí o moço falou assim, não, mas o pastor estava me ensinando lá que a gente vai morar no céu, que tem a cidade. Eu falei, então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 21, se pegar a partir do versículo 8 ali, que você tem texto e contexto. Aí João falou assim, o anjo falou com João, vem, vou te mostrar a mulher do cordeiro, a esposa do cordeiro, que é um tipo, claro que é uma linguagem metafórica. Aí ele falou assim, a Nova Jerusalém, que descia do céu para a terra. Como é que nós vamos morar no céu? Primeiro, céu é morada de anjos, terra é morada de homens, inferno é morada de demônios. Por isso que São Mateus 25, versículo 41, fala assim, que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, vê? Então o inferno é morada, é o mundo dos demônios e dos condenados, daqueles que se esquecem de Deus. Está lá escrito em Salmo 9, versículo 17, vê? Que o inferno foi preparado e as pessoas que esquecem de Deus. Então onde que nós vamos morar? Ora, meu querido, pega São Mateus capítulo 5, pega do versículo 5 em diante, bem-aventurados são os mansos, eles herdarão a terra. São Mateus 37, Salmo 37, versículo 11, eu estou dando 2 escrituras e eu tenho mais. Salmo 37, versículo 11, bem-aventurados são os mansos, eles herdarão a terra. Que terra? Aí inclusive, esse amigo meu, chamado Jamil, que tomara que esteja nos ouvindo aí, nosso abraço, ele falou assim, pastor, mas a Bíblia não fala que a terra vai ser destruída? Tá vendo? Quando a gente faz assim um estudo da palavra de maneira superficial e não aprofunda, você cria doutrina que não existe. Por que eu digo isso? Eu falei, sim, senhor Jamil. A Bíblia foi destruída nos dias de Noé. Está escrito aqui, eu abri a Bíblia para ele, em Gênesis capítulo 9. Nós começamos a ler o capítulo 9, versículo 1. Aí você chega ali no versículo 7, 8, 9, até o 13. E a terra, Deus falou assim, eu não vou destruir a terra mais, como eu fiz com a água. Mas aí eu perguntei para ele, o que foi destruído? Está falando que não vai destruir a terra. O que foi destruído? O planeta Terra ou o sistema que regia a terra naqueles dias? Era o sistema que foi. A terra continua mesmo. Aonde que Deus vai fazer uma baita terra dessa, rapaz? E falou que é herança minha, que ele vai destruir ela? De jeito nenhum. Então o que vai ser destruído, o que hoje, essa forma de política e tudo que está regendo o planeta Terra, tudo será destruído. Aí nós sabemos que passaremos um milênio aqui, que é ainda um espaço de tempo, 1000 anos, eu creio, eu sou milenista, eu creio de todo o meu coração, ver você, e depois nós vamos voltar para a eternidade, que depois do milênio, aí desce essa cidade santa, lá no monte de Sião, vê, onde Apocalipse 22 fala que os reis trarão as novidades, eles plantarão lá de fora, a rainha ficará do lado de dentro, essa noiva do Cordeiro, que ele tem uma noiva no planeta Terra. Então... A noiva é quem? Quando fala é a noiva do Cordeiro, né? Somos nós? Um exemplo. É igual eu falei, é aquele que crê em toda a palavra. Você quer ver uma verdade profunda? Já perguntou, eu vou responder. Vamos embora. Eu gosto. Em carta aos Efésios 5, versículo 31 e 32. Vou pegar o natural para tipificar o espiritual baseado nas palavras do apóstolo Paulo, que é mediante o Espírito Santo ele falou. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo e a igreja é um só. Assim como eu e minha esposa, nós somos um. Vê você? Agora, Cristo e a igreja, quem que é Cristo? Lembra que eu falei aqui? Vou tomar 2 passagens. Vou repetir, não para ser repetitivo, mas para responder a pergunta. Nós citamos agora mesmo São João 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí você toma Apocalipse 19, 13. Jesus vem montado em um cavalo branco, está escrito na sua testa um nome. Qual que é o nome? Verbo de Deus. Então ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Quem que é a noiva? A noiva é a palavra. Agora você quer ver uma verdade? Algumas pessoas falam que Rei dos Reis é tatuagem, alguma coisa assim, que eles falam? Não. Não. É que está gravado isso aí. Na sua vestimenta, né? Tá escrito. Mas isso significa o quê? Isso aí assim, é claro que é uma linguagem assim, um exemplo. Onde que Jesus vai tatuar, né? Mas está escrito ali na sua coxa, eu creio que é na vestimenta, entendeu? Que é as roupas que veste comprida, aquela coisa toda, eu não creio que é tatuagem, não. Você nem crê em tatuagem, não.
não sou contra. Mas as pessoas que fazem é com ela. Crente não. Então, minha esposa. Você entende? Hoje tem uns caboclos que fazem a musculação. Eles ficam com uns mocotó de braço, rapaz, que eu vou te contar. Mas existe tatuagem, você nem vê mais o músculo do camarada, não, você entende? De tanta tatuagem. Tem gente que tá andando na rua, você não vê a pessoa, não, você vê uma tatuagem ambulante. Pior que é mesmo. Mas assim, as pessoas que vêm, que já fizeram isso, que não conheciam e vêm, a gente aceita, recebe, nós temos na nossa igreja. Agora, depois de conhecer a verdade, tatuar, tem que ler, esse aqui é o capítulo 8 e 9. Mas eles vão. Então, veja, quem que é a noiva? Você perguntou. Sabe como é que a minha esposa chamava antes de ser minha esposa? Cláudia Rodrigues de Moura. E meu nome é Eduardo Jorge Emiliano. Eduardo eu não pude nem escolher, não tive direito não, mas eu posso escolher onde vou passar a eternidade. Assim como todos que estão me ouvindo. Mas eu sou dos Emiliano, minha família é Emiliano. Eu nasci um Emiliano, eu não me tornei um Emiliano. Mas quando ela aceitou casar comigo, ela aceitou levar o meu nome. Toda a vergonha que tem nesse nome Emiliano, mas toda a glória que tem nesse nome Emiliano, ela leva. Hoje ela é Cláudia Rodrigues de Moura Emiliano, porque ela casou comigo. Não tem? Então, se amanhã eu partir, tá, eu tenho umas boas heranças aí, mas não vai cobiçar não, tá bom? É para ela. Então, se caso eu partir, ela vai pegar lá a carteira de identidade dela e de certidão de casamento, ó, eu sou casado com o Eduardo Jorge Emiliano, meu nome é Cláudia Rodrigues de Moura Emiliano. Tudo que era dele agora é meu. Então, quem que é a noiva do Cordeiro? Hoje as pessoas querem alegar ser noiva do Cordeiro, mas não querem nem levar o nome dele no batismo. E eu tenho 10 passagens que eu consigo provar dentro da Escritura, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm vergonha de levar o nome dele. Mas usa o nome para expulsar demônio, usa o nome para fazer maravilha, usa o nome para profetizar, mas na hora de batizar não querem batizar. É estranho, né? E olha que Paulo encontrou com um grupo que já era batizado. No batismo de João Batista, que tinha batizado o próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo falou, não, esse batismo é para arrependimento, agora tem que ser para remissão. Atos capítulo 19, Paulo teve que batizar todos de novo, 12 apóstolos, 12 discípulos. Aí eles foram batizados, Paulo colocou a mão e eles receberam o Espírito Santo. Vê você? Porque a maneira bíblica fundamenta. Eu sou fundamentalista. Não vem falar comigo abobrinha, não, porque eu não creio, não. Eu sou fundamentalista. Bíblia. Tem que ter Bíblia. Meu fundamento é a palavra. Inclusive, em carta aos Efésios 2, falando de fundamento, em carta aos Efésios 2, versículo 20, está escrito assim, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, doutrina dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E em primeira carta aos Coríntios 3, verso 10 e 11, sabe o que Paulo falou? Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas vê como edifica, porque ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser o que já está posto. Isso é, Jesus Cristo. Então nós nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu falo para as pessoas? Faz um estudo, gente. Faz um estudo. Você tem a Bíblia, não é para ficar aberta lá na sua estante, lá, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nada contra. Aí, abre a Bíblia no Salmo 23, Senhor é meu pastor. A Bíblia é para ser examinada, para ser comida, como nós falamos em São João capítulo 4, versículo 4, São Mateus 4:4. O homem não vive só de pão, de toda a palavra, toda. Você tem que alimentar de toda a palavra. Por isso, meu amigo, o que tem e o que há de ter de pessoas que serão enganadas, a um ponto que Apocalipse 17:8 fala, a besta que viste, não foi, já não é, subirá do abismo, irá à perdição, e todos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, olharão a besta e serão admirados, serão todos enganados. O único povo que não pode ser enganado é a noiva. Então, noivo do Cordeiro é quem? Noivo é aquele que crê em toda a palavra que leva o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Inclusive, aqui, ó, sobre Apocalipse, foi até bom você ter comentado, esclareça um pouco sobre a revelação das bestas, os selos e o cavaleiro de Apocalipse. Nossa, Deus, quem fez essa pergunta, eu vou precisar aqui eu vou precisar de 3 dias, 3 noites, se eu for explicar tudo isso, eu acho que nem de uma maneira assim... resumida, dada. Nem resumida. Quem sabe no próximo, né? No próximo. Aí porque, vai ser sobre só Apocalipse. E, pois é, isso. Aí, então, deixa eu só responder de uma maneira. Um dia eu entrei numa loja para ver o meu domínio que o Senhor me deu por graça, entenda. Domínio? O domínio das Escrituras. Sim. Não tem nada a ver comigo, é Deus que me deu. Deus me deu. Porque eu falei para ele, eu pregar, se não for a tua palavra, eu vou vender picolé, fazer qualquer coisa. Já varri rua na prefeitura, para você ter uma ideia. Eu entrei numa loja evangélica lá em Fabriciano há um certo tempo atrás. Aí o que acontece? Aí conversando com as pessoas, porque, moço, eu quase adoeço. Um dia eu conversando com uma vizinha minha, e conversando sobre besta, tá? Que eu gosto muito desse assunto, Apocalipse está dentro de mim, eu penso que toda a Bíblia está dentro de mim, pela graça de Deus. Aí eu conversei, ela falou para mim assim, meu pastor, entenda, não estou aqui ferindo sentimento, eu estou falando pastor, é um título, eu nem sei o nome, nem perguntei.
Eu conversando com ela falou, meu pastor falou que a besta é o computador. Em contrapartida, eu falei para ela, mas espera aí, em Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, fala de uma besta que subiu do mar. Apocalipse 13, versículo 11, fala de outra besta que subiu da terra, uma do mar e outra da terra. Aí eu falei para ela assim, são dois computadores? Aí ela se calou. É claro que se cala, que não tem argumento. E quando eu entrei nessa loja evangélica, aí eu entrei nesse assunto assim, só para mim ver assim, despertar, para ver se despertava a curiosidade nas pessoas para saber o que é besta. Aí eu conversei, só dei uma pinceladinha assim, o moço falou, pastor, o que é a marca da besta? Eu perguntei para ele assim, você sabe o que é a besta? Ele falou, não. Eu falei, meu filho, se você não sabe nem o que é a besta, como é que você vai saber o que é a marca dela? Você tem que pelo menos saber procurar saber o que é a besta, que na verdade são duas. E a besta na Bíblia é poder, tanto é que mostra lá em Apocalipse 13, você vai ver a besta que sobe do mar, é uma figura, é uma linguagem metafórica, e é uma figura hedionda. Você não vai ver. Tem até no TikTok esses vídeos que eles ficam simulando. Né? Por que é uma figura hedionda? Porque você não vai ver em realidade, só espiritualmente. Você vai ver essa besta que sobe do mar, ela tem pé de urso, os pés dela são parecidos com urso, ela tem asas de águia, ela tem boca de leão, vê? Mas eu poderia identificar tudo pela graça que Deus me deu. Eu ia mostrar que essa boca aí de leão, esse pé de urso, eu ia mostrar a nação babilônica, lá em Daniel capítulo 2, capítulo 2 e o capítulo 7, que deveria ler para entender, que isso aí é coisa mais escatológica, vê? Isso aí era para ser discutido mais assim com teólogo, não ferindo o sentimento das pessoas, igual o moço perguntou, falar de selo e tudo aí, nossa Deus, eu ficaria o dia todo, que eu tenho que tomar Daniel, eu tenho que tomar Apocalipse 2 e 3 e Apocalipse 6, enfim. Então, quando fala dessas bestas aí você vai ver que toda a maldade que tinha na Babilônia, toda a maldade que tinha nos Medo-Persas, toda a maldade que tinha na Grécia, estará incorporada agora nessa besta de Apocalipse 13, que já subiu da terra, já subiu do mar. E quando fala subiu do mar aí as pessoas falam, e sabe o que uma anciã falou para mim, na certa feita? Ela falou, pastor, eu estava ensinando na minha igreja, às vezes eu falo assim, as pessoas podem pensar que a gente está ferindo sentimento, mas não é, só para esclarecer. Sim. Ela falou que o pastor tinha falado que vai surgir um gigantão, vai sair do mar e vai correr atrás das pessoas. Aí eu falei, oh, Deus, não deixa isso acontecer, não. Aí você irou você na hora. Entende? Aí você fica indignado, por quê? Quando fala que essa besta de Apocalipse aí, 13, ela subiu do mar. Aí você pega, junta isso, deixa a Bíblia responder, pega Apocalipse capítulo 17, pega o versículo 15, quando o anjo estava mostrando para João aquela besta que estava sentada sobre muitas águas. Ele falou assim, as muitas águas são povos, línguas, nações. Então surgiu dos povos, das línguas, das nações essa besta. Eu não vou entrar muito no detalhe, isso é um assunto que a gente tem que conversar mais pessoal no escritório com as pessoas, né? Eles mandam caçar a carteirinha da gente. No próximo podcast, tem que falar. Um dia um padre me ameaçou assim, ele falou assim, nós vamos tirar você da cidade. Falou mesmo? Falou, ligou, nós ficamos 1 hora no telefone. 1 hora, porque eu também vou te contar, eu rasguei o verbo. Eu mostrei o que é a primeira besta, mostrei o que é a segunda besta, mostrei o que é a marca da besta na mão direita, na testa, mostrei o que é Vicaris Filidei, está lá em Apocalipse 13, versículo 18. Aqui é a sabedoria, quem tem entendimento, calcule o número da besta, que é o número de um homem, e o seu número é 666. Parece que está calculado, mas não está calculado. E quando a pessoa fica sabendo, ela vai ter que tomar alguma atitude e fugir dessa marca, então se desgraça lá no inferno do diabo. Que é sério, rapaz, a palavra de Deus é muito séria. Então como é que eu ia falar para a pessoa o que era a marca da besta? Eu não sabia nem o que era besta. Não tem como, né? E hoje, me dá, olha todas as igrejas, onde que eles pregam isso? E quando é que eles vão pregar isso? Mas sabe por que eu prego? Porque Deus me enviou um profeta. E em Apocalipse 10, versículo 7, está escrito assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, quer dizer, pregar sua mensagem, cumprir-se-á o segredo de Deus. Segredo e mistério nós sabemos que são sinônimos. Não vê? Tanto é que nessa escritura de Apocalipse 10, 7, quando fala mistério, uma tradução, e a outra fala segredo, você vai ver assim, no grego, uma palavrinha assim, GR em cima, mostrando assim que no grego quer dizer mistério. Tem lá escrito, algumas bíblias fala disso. Então Deus prometeu revelar o mistério de Deus. O que é está escrito o mistério de Deus? O que é o mistério de Deus? Sabe o que Colossenses capítulo 2, versículo de número 2 e 3 fala? Que Cristo é o mistério de Deus. Quem é Cristo? Cristo é a palavra. Essa palavra Bíblia, ela é mistério para muita gente. Mas muita gente. E tem pessoas que falam assim, Apocalipse eu não entendo nada. É o que eu mais amo. E você acredita que existe profeta após Jesus? Com certeza. O próprio Jesus já era profeta.
Olha só, você vai perguntando, eu vou responder. Inclusive, devia ter um teólogo aqui que ele falou que não existe, nos dias de hoje, não existe profeta. E, inclusive, ele falou os nomes lá, não recordo agora. Eu lamento muito que se ele tivesse lido Atos capítulo 13, começando com o primeiro versículo ali, eles estavam orando e jejuando, aquela coisa toda, o Espírito Santo falou assim, ali havia profetas, e etc, está lá escrito profeta, não pessoas que profetizavam nos dons carismáticos, porque nos dons carismáticos, a pessoa pode profetizar uma vez e nunca mais, vê? Então falou, apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenham chamado. E no mesmo livro de Atos, capítulo de número 21, você pega ali do versículo 10 em diante, ou então lê todo o capítulo 21 de Atos, você vai ver que desceu, tinha um evangelista ali chamado Filipe. Esse Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, certamente no dons carismático. Mas desceu da Judéia um profeta cujo nome era Ágabo. Esse profeta pegou o cinto que pertencia a Paulo, se amarrou e diz assim, assim diz o Espírito Santo. Esse cinto que pertence a esse homem, ele vai para Jerusalém e será preso. Vê você? Então, por que ele diz, assim diz o Espírito Santo? Porque antigamente, quando você pega, escute, quando você pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Joana, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, quando você toma esses profetas, você vai ver as profecias deles assim, assim diz o Senhor. Porque que Senhor é esse que falava através deles? É o Espírito de Jesus Cristo. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 10 e 11, a Bíblia fala que o Espírito de Cristo estava nesses profetas, mostrando o sofrimento que Cristo ia passar e aquela coisa toda. Era o Espírito de Cristo, não outra pessoa, não outro ser. Então, por isso que a profecia deles era, assim diz o Senhor. Mas quando esse Senhor veio, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor do Senhor e Rei dos Reis, como nós falamos em São João 13:13, vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou Senhor e mestre. Esse Senhor, você nunca vai ver ouvir Jesus falando assim, ou ler ele falando assim, assim diz o Senhor. Não, você vai ouvir assim, em verdade vos digo, porque ele é o Senhor. Mas quando é agora nessa dispensação do Espírito Santo, em Atos, como eu referi, Atos capítulo 21, a partir do 9, 10 em diante ali, você vai ver Ágabo falando assim, assim diz o Espírito Santo. E se não pode mais haver profeta depois de Jesus Cristo, deixa eu fazer uma pergunta, não era Paulo profeta? Por que então ele falou assim, mas, na primeira carta a Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que ele falou isso? Porque quando ele escreve sua segunda carta a Timóteo, numa profecia, ele diz assim, segunda carta a Timóteo 4, ele diz assim, conjuro-te diante de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, corrige, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores é o quê? Doutrinadores. Se existe, aí eu faria uma pergunta para esse amigo teólogo, eu faria uma pergunta para ele, pastor, é um ofício ou é um dom carismático? Nós sabemos que é um ofício, que os dons carismáticos são 9, que está escrito lá em 1 Coríntios 12, né? Línguas estranhas, palavra da sabedoria, da ciência, dons de milagre, de interpretação de língua, etc, etc. Agora, se pastor é um ofício, nós sabemos que apóstolo também é um ofício. Por que em carta aos Efésios, no capítulo 4, pega do versículo de número 11 ali, a Bíblia fala, o próprio Jesus falando, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. São 5 ofícios na igreja. Ué, e aí, se não tem profetas? Como é que fica? Forte, né? Não é forte? Tudo que pergunta tem resposta. Inclusive, né? Na minha igreja segue também essa. Né? Dos 5 aí. Isso. Muito bom. É você o que eu digo. Entenda, eu tô deixando bem claro aqui que existe um exemplo, o dom de profecia, que é dom carismático, que a pessoa recebe às vezes até sem arrepender, só para você ter uma ideia, como eu falei em Romanos 11, 29, que os dons são dados sem vocação, mas um profeta, ele nasce profeta, que é uma prova disso, é pegar Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 3, veio a minha palavra do Senhor, Jeremias, antes que tu nascesse, eu te conheci. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei para profeta. Ô amigo, então profeta nasce profeta. Vê você? É igual Paulo. Paulo era um profeta, só que não sabia. Vamos lá. Perfeito. Pedro... Não. Max Santos não decorou, se tornou um com ela.
alguém perguntou, né, sobre gravar tem isso. que ser um com Cristo. Eu poderia responder ele, sabe o quê? Sabe o que muitas pessoas, primeira carta aos Coríntios 6:17, sabe o que a Bíblia fala? Que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com o Senhor. E eu falei em São Mateus 10:20, que não é a gente que fala, é o Espírito do nosso Pai que fala. É você. O negócio é encher do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Posso respondê-la ainda aí? Claro, fica à vontade. Olha o que acontece com muitos de nós crentes. Em carta aos Efésios 6, segura meu amigo, em carta aos Efésios 6, a partir do 10, o Espírito Santo, mediante Paulo, falou assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura para que possais estar firme, tomando o capacete da salvação, escudo da fé, tomando a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho, da paz e sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados de Satanás, e tomando, aí o 17 que eu quero chegar, Efésios 6:17, tomando também o que? A palavra, a espada, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é espada. Carta aos Hebreus, capítulo 4:12, ela é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Por isso que da boca de Jesus, em Apocalipse 1:16, sabe o que saiu da boca de Jesus? Posso falar? Claro. Uma espada aguda de 2 fios. O que é uma espada aguda saindo da boca de Jesus Cristo, de 2 fios? Velho e Novo Testamento saiu da boca de Jesus, que não tem outro Deus fora de Jesus Cristo, não. Vê você o que eu digo? Então, o segredo de encher do Espírito Santo, a gente torna um com esse Deus. O que é que as pessoas... Tem gente que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo fica desarmado ali. Toma, sobretudo, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Aí, quando o diabo chegar para te atacar, você vai falar igual Jesus falou em São Mateus, capítulo 4. Está escrito, pá, nem só de pão viverá um homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mas hoje o povo não sabe o que está escrito. O diabo vai lá e enfia na garganta dele doutrinas erradas e coisas, e heresias e tudo mais. Tomara que tenha respondido o amigo.